Olá, bem-vindos a mais um Mulheres e Negócios podcast, iniciando então esse bate-papo com as protagonistas que estarão no nosso evento de setembro, o Mulheres e Negócios. Eu, Bárbara Bottoni E eu, Graziela Muniz. Nós estaremos conversando hoje com a Master Coach Gabriela Jacinto. Estamos aqui diretamente então de Teutônia, no Grupo Popular, onde a Gabi também reside, né? Hoje a gente veio ao encontro dela também para estar batendo esse Olá, papo. gurias. Oi. Muito obrigada pelo convite e poder participar desse movimento, desse novo momento também de vocês com esse evento. E sim, então sejam bem-vindas a Teutônia, a minha casa, e vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre carreira, assim, sobre coisas importantes também que envolvem isso e a mulher como de uma forma geral. Isso aí. Antes de tudo, eu vou chamar a atenção para essa xícara que ela Isso. trouxe. Olha a frase. Então, né? Vocês não sei se conseguem ver daí. 100% inspirada, determinada e feliz. Que eu Fala ganhei a história. da Pipocando, né, Ganhou da inclusive. Pipocando, tem a logomarca aí. É. E é isso? Te resume um pouco? Isso me resume um pouco. Eu ganhei, nossa, faz muito tempo que eu ganhei essa xícara da Grazi, mas ela me acompanha já há muito tempo e para mim ela tem bastante significado por conta disso, porque eu acho que é sempre quando eu tenho algum projeto, quando eu estou executando algumas coisas, eu olho para isso, é bem isso que eu me sinto mesmo, inspirada, determinada e feliz no que eu faço. Sempre fui em tudo o que eu fiz e é isso, e é a minha busca também, sempre de dar o meu 100%, de entregar o meu 100% também. Ai, que legal. Que lindo. E a gente vê volta e meia essa xícara nos stories Sim, da nos Gabi. stories, nos reels também. Verdade. Gabi, tu tem uma trajetória muito legal, né? E muito empreendedora também. Eu queria que tu comentasse resumidamente, porque a gente tem pouco tempo. Não, porque o currículo nós ia ter que Senhora. ficar aqui. Nossa Senhora, né? Vamos começar por onde? Bom, é verdade. Se eu for pensar assim, em questão, eu sou uma pessoa que toda a vida eu trabalhei com venda. Por mais que eu fui Nutri por 10 anos, trabalhei dentro da nutrição por 10 anos, todo esse meu momento antes da nutrição, durante a nutrição e agora após, eu sempre trabalhei com venda, eu sempre trabalhei com negócio, sempre gostei de entender de pessoas, sempre gostei de entender como poder melhorar os ambientes, como poder atingir mais pessoas e também de ultrapassar limites. O que eu podia fazer a mais do que eu estava fazendo? Então, se eu for pensar assim, antes da formação, eu trabalhei em comércio, sempre trabalhei em comércio. Tenho muito orgulho disso e digo para as pessoas que vendedor é profissão, sim, né? Porque hoje ainda se existe aquela coisa, mas vendedor, quem não dá certo na vida vai ser vendedor. Não mesmo, para ser vendedor, o cara tem que ser muito bom para trabalhar nas vendas. Depois, então, me formei como nutricionista, trabalhei 10 anos, tenho especialização em nutrição clínica esportiva. E daí foi nesse momento que eu conheci a Grazi, né? Eu já estava nesse processo aí. E depois disso, então, em 2018, dentro desse meu processo de autoconhecimento, enfim, surgiu a questão de de sugestão da minha terapeuta de levar para outros profissionais para eles entenderem como é que eu enxergava o meu consultório como negócio. Porque, de fato, eu sempre vivia movimentando e eu sempre estava em eventos de mulheres, sempre divulgando. Eu tinha essa visão de que o meu consultório ele tinha a parte terapêutica, eu tinha a questão de eu ser a terapeuta, mas que também tinha a parte que eu precisava ter uma meta de clientes, que eu precisava fazer anúncio, que eu precisava me divulgar, que eu tinha que ter um público-alvo, que eu não atenderia todo mundo. Então, eu tinha isso muito bem claro para mim, por conta dessa minha outra trajetória. E aí, ela me sugeriu, por que tu não ensina isso para outros profissionais? E aí foi que eu acabei indo para o coaching, porque vários dos cursos que eu via, os treinadores eram coaches. Então, eu fui fazer as formações até me tornar master. Então, hoje eu atendo desde a questão de análise comportamental até inteligência emocional, passando pela questão de equipes, competências para cargos. Depois fiz a questão de PNL para entender um pouco mais essa questão de neurociência mesmo. E hoje atendo, então, principalmente empreendedoras. Hoje 80% do meu público é feminino. Então, eu falo para mulheres, eu sempre digo, meninos, não se sintam ressentidos, mas é que, né, a maioria vence.
Então, falo para e com as mulheres, trabalho muito para equipes de mulheres também. E a minha caminhada hoje é essa, né, de desenvolver. E não acho que hoje eu deixei de tratar a saúde das mulheres, muito pelo contrário. Porque quando eu alivio a pressão de trabalho, quando eu alivio a pressão de tempo, de várias outras questões, a mulher consegue se voltar mais para a própria saúde. Então, eu acho que eu agrego muito mais na saúde dela hoje do que eu agregava antes. Uhum, com certeza. Verdade. E a Gabi, meu Deus, uma trajetória linda, né? E minha amiga pessoal, tenho que falar. A Gabi, é lindo de ver assim, né? Toda essa tua mudança, esse teu crescimento. E tu coloca muito conteúdo nas redes, né? Então, se a gente for olhar assim, né? Tem muita coisa que dá para acompanhar. E fora isso, o que a pessoa que vai te procurar presencialmente, o que ela encontra? Qual é o teu método, assim? O que tu tá apresentando e colocando para as meninas? Bom, em primeiro lugar, eu sempre gosto que a pessoa me conte um pouco da história dela. Porque o meu trabalho, eu acho que além de ter ferramentas, o meu principal trabalho é de curadoria. É justamente de olhar para as questões e dizer assim, ok, então nós vamos, no teu problema, nós vamos trabalhar com esse teste, nós vamos ter tantas sessões, nós vamos trabalhar tal e tal competência nessa sessão. Isso varia individualmente, Individualmente. então, o número de sessões. Sim, por quê? Claro que assim, sempre existe um mínimo. Eu sempre digo que com 5, 6 sessões é um mínimo, assim, se a gente for trabalhar individual, que a pessoa queira um desenvolvimento maior, é um mínimo para a gente poder começar a ver um resultado maior e mais consistente. Porque cada sessão vai desenvolver alguma coisa, a pessoa já vai sair com muitos insights, mas a questão de tu conseguir aprender uma nova habilidade, aplicar e sedimentar ela. Então, a gente trabalha com esse mínimo. E o máximo, aí vai depender muito do tamanho da meta da pessoa. Porque tem algumas questões que tu vai olhar ali 10 sessões, tu termina com aquela meta. Tem algumas coisas que vai levar 2 anos, 3 anos, vai depender muito. E daí também o espaço entre as sessões muda. Então, tem várias questões que são peculiares. Então, é por isso que, em primeiro lugar, eu avalio a questão da pessoa, avalio justamente o quanto que essa pessoa também consegue enxergar os problemas que ela tem, porque às vezes até ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela tem uma questão, mas ela não consegue enxergar a gravidade disso lá na frente, então muitas vezes até para alertar sobre as questões que ela pode vir a ter se ela não se desenvolver agora, se ela não trabalhar isso agora. E aí depois eu monto esse trabalho com essa questão mais de curadoria, de olhar para as questões dela e trazer as soluções personalizadas para ela, com toda a gama de ferramentas que eu tenho. Legal. E muito personalizado mesmo, porque vem nesse processo de primeiro ela se autoconhecer, Sim. né? Para aí sim a gente vir para as metas. E a gente falava antes, fora do ar, né, Gabi, de algumas metas que tu acaba expondo nas tuas Sim. redes sociais também. Uma que me chama muita atenção é a questão dos exercícios físicos. E eu acho que traz muito para realidade de tipo, é uma meta talvez, eu acho grande, né? Mas é algo que é fácil de a gente ir mensurando, né? De tu colocar aquilo realmente como um objetivo a seguir. Queria que tu comentasse um pouquinho como que funciona esse processo para se atingir uma meta. Eu sempre digo que a gente não vai decidir fazer uma coisa sem agir. Então, a decisão, ela parte da ação. Porque todos nós, de alguma maneira, já fizemos alguma promessa de início de ano que a gente não cumpriu. Por que a gente boicota? Então, por que a gente boicota? Uma das coisas que a gente boicota é porque a gente se sabota. Porque a gente acredita que aquilo é muito maior do que a gente. Porque, de alguma maneira, isso vai ir contra algumas pessoas que talvez a gente gosta, algum meio. A gente vai ter que sair de um meio que é um meio conhecido da gente. Então, tem algumas questões de sabotagem, de não acreditar que aquilo é possível. Existem também questões de, às vezes, a gente não ter bem certo o porquê que aquilo é importante. Então, quando a gente não tem bem certo, né, aquela coisa, mas será que é importante mesmo? A famosa frase da Alice, se não sei para onde... Qualquer caminho serve, exatamente. E, por fim, então, quando a gente tem bem claro, ok, eu quero isso por quê? Então, por exemplo, a questão da meta do exercício que tu comentou.
Para mim, eu acho que é muito importante essa questão do exercício, porque eu tive um quadro de depressão no passado, e uma das coisas que o médico me disse, ele disse assim, olha, tu não pode parar de fazer exercício, porque ele é um liberador de endorfinas, enfim, ajuda a controlar e tal. Sua própria área de formação inicial, né? Exato. Tu pensa em saúde, né? Exato. Então, questão de saúde. E se a gente for ver, é 2/3 do teu ano. A minha meta de treino, né, que são 250 treinos. Então, é 2/3 do ano. Então, não quer dizer que eu vou ficar todo dia treinando. Porque, às vezes, também tem isso. As pessoas se colocam uma meta o ideal. E as pessoas não se colocam uma meta que é o possível. Então, para mim, hoje, o possível é fazer esses 250 treinos. Talvez para a pessoa que é uma sedentária completa, 1/3 do ano treinando vai ser assim a super meta dela. Então, com certeza, em menos de um tempo. Se identificando. Né? Então, assim, a gente entender, bom, para mim é importante para a questão de saúde a questão da meta. 2/3 do ano para mim tá ok. É super possível. É uma super meta para mim, mas é super possível, né? Se eu negociar com algumas coisas, eu consigo fazer isso. E aí, dividir ela em pequenas porções. Porque assim, nossa, realmente, tu vai olhar 250 treinos. Nossa, é um número muito grande, assusta. Mas, bom, e se eu começar então, ok, fiz treino 1 de 250, ok, só tem mais 249. E tu vai dividindo isso, ele vai se tornando possível. E conforme, eu sempre digo, depois que passa da metade, a gente ganha mais ânimo, porque daí tu já passou a metade do percurso que tu tinha para correr. Então, se a gente for trazer para outras metas, não que eu só tenha essa meta, eu tenho outras metas, mas tu vai trazer, por exemplo, meta financeira, né? Às vezes quantas pessoas dizem, nossa, eu queria ter mais segurança financeira, eu gostaria de ter uma reserva e não tenho hoje, gostaria de construir uma renda passiva e não tenho. Mas muitas vezes é aquela coisa da gente se programar e dizer assim, ok, então todos os meses R$ 50 eu vou guardar. Ah, não é muito. Tem a ver com prioridade, Gabi? Com estabelecer prioridades? Sim, porque se a gente for pensar, nós temos todos os dias várias coisas que a gente opta. Né? E aquilo que a gente opta é porque, de alguma maneira, o nosso cérebro ele faz uma balança, a gente tem uma balança no nosso cérebro que fica pensando assim, bom, se eu tomar este copo de água, eu estar contribuindo com os meus 2 litros, ok, mas eu poderia tomar um refrigerante, né? Então, assim, se eu vou optar pela água, por quê? Eu vou começar a balançar os prós e os contras de optar pela água. Então, a prioridade ela vai vir a partir do momento que você tem uma informação, porque muitas pessoas sabem que refrigerante não faz bem. Mas daí isso é meio automático, às vezes, né? Ou tem a ver com daí desenvolver um comportamento sobre. Porque às vezes é um pouquinho disso. Então, aí café e a água, questão. a pessoa quando vê... Ai, minha nossa, esqueci da água. Mas aí é que a questão, porque o que acontece? Nós temos a informação. Café em excesso pode te dar arritmia cardíaca, por exemplo. Ou pode te deixar muito, muito agitado. Mas, é como tu disse, eu escolhi o café, não escolhi a água, porque inconscientemente algum benefício eu tenho. Às vezes é um benefício de conforto. Cara, eu me sinto confortável, como se eu estivesse em casa, né, relaxando. Então, para mim, é um momento de conforto. Então, eu vou preferir isso e isso vai se tornar inconsciente. E aí que é a questão dos sabotadores. Porque, às vezes, a gente não traz isso para a consciência. A gente tem que trabalhar isso para trazer para a consciência. Porque não basta só a gente saber que tenha o efeito colateral e tal. Se fosse só por isso, ninguém usava droga. Se fosse por isso, todo mundo, de alguma maneira, encontrava um tempo para fazer exercício. Então, a gente precisa encontrar o que é que inconscientemente faz a gente preferir o café à água ou o refrigerante à água e com isso, trabalhar essa meta, né? Legal. E eu não sei, Bárbara, estou te interrompendo aqui. É que é um assunto ótimo, né? Gabi, daí a gente está falando assim, às vezes são tomadas de decisão, a gente está falando um pouco do nível pessoal, né? Mas tu trabalha muito fazendo desenvolvimento para equipes, tu trabalha muito o corporativo, né? Nos traz um pouco sobre isso para a gente entender até que ponto também esses benefícios podem ser alcançados num número maior e aí talvez a gente perceba mais, né? Os benefícios. Sim, quando a gente fala de equipes, existem 2 questões. Uma, como a pessoa ela se autogerencia dentro daquela equipe,
Porque às vezes tem isso, né? A pessoa ela é muito, muito competente, mas ela não tem organização. Ela se perde no tempo, ela se perde. É uma pessoa que, nossa, fez um design maravilhoso, não sei o quê, mas demorou 2 meses. E às vezes para o corporativo não existe 2 meses, existe uma semana. Né? Os prazos são muito mais curtos. Então, existe a questão de se gerenciar. E o gerenciar na questão do tempo, o gerenciar na questão de como eu vou lidar com as outras pessoas, com o temperamento das outras pessoas, e como também eu vou receber também o que essas pessoas me falam, os retornos delas, e conseguir com isso aprender e me aprimorar mais. Tu te refere a isso só em cargo de liderança ou qualquer profissional que queira, eu quero crescer profissionalmente e então eu vou acessar esse conhecimento da Gabi para, quem sabe, construir uma carreira mais sólida no futuro? Qualquer profissional, porque se a gente for pensar, em primeiro lugar, quando a pessoa é promovida, ela é promovida pelo resultado individual dela. Depois, quando ela vai para o segundo nível, então que ela começa a ter um cargo de liderança em cima de outras pessoas, ela passa a ter que gerenciar aos outros. E aí ela tem que ter outras competências, porque daí ela tem que saber se comunicar com esses temperamentos diferentes, ela tem que saber diferenciar quando ela está falando profissionalmente com a pessoa e como é que é o feedback dela profissionalmente, e quando é na questão informal. A Bárbara me prestou um serviço, eu vou ter que ter um foco com ela, mas depois que a gente terminou de conversar sobre essas questões, a gente pode falar sobre o que quiser e está tudo bem. Mas essa forma de trazer esse diálogo para que fique claro para a Bárbara e que também não consiga ter um resultado com isso. Sem gerar atrito. Sem gerar atrito, ou o mínimo possível, né? Porque sempre pode gerar um atrito. Isso não tem como a gente controlar esse ambiente, mas o que a gente pode controlar é como a gente executa isso para que isso gere um mínimo de atrito e o máximo de resultado. E aí, conforme também a pessoa vai evoluindo no cargo, ela vai ter que entender um pouco de como unir essa questão de manter as pessoas motivadas e engajadas ao propósito da empresa. Ela passa a ser esse motivador, né? Sim. Realmente o papel do líder muda muito. Muda. Às vezes até ele precisa ainda estar fazendo coisas operacionais, mas nem tanto. Eu ia dizer isso, aquele papel da executar, dá espaço para outras competências que precisam estar sendo desenvolvidas, né? Sim, porque o que acontece? Na verdade, o líder ele tem que aprender a motivar os outros para que os outros tenham resultado. E esse motivar os outros passa também por coisas que vão além de salário, né? Porque a gente sabe que salário ele deixa feliz por 2 meses, mas depois a pessoa se acostuma com aquilo e aquilo não faz mais sentido. Então, como é que eu vou manter os liderados motivados que não seja por salário? Né, que outras formas, porque muitas vezes o que a pessoa quer é ser ouvida. Né, ter um espaço para ser ouvida, para poder discutir ideias, para poder ter momentos de troca. E isso o líder tem que estar preparado para ele poder absorver isso, ver o que ele pode ajudar, o que ele pode orientar. Então, até orientar, às vezes a pessoa não está feliz naquele espaço. Também ter esse papel social, digamos, né, de orientar que ninguém precisa estar infeliz num lugar, tentou-se de tudo e às vezes não é possível, né? Gabi, mas aí que caminho as pessoas fazem, então? Chegam em ti, ela vai ter esse insight, eu acho que eu preciso me desenvolver, me potencializar profissionalmente. E aí faz essa busca, digamos, individual. Se tu detectar que ela exerce um cargo, tu pode fazer, então, um trabalho mais a nível maior dentro da empresa, é isso? Ou a empresa pode, o líder, eu decidi que eu quero trabalhar, a minha equipe já te chama de momento e aí as duas coisas. As duas formas. Porque, assim, quando vem da direção da empresa, a gente olha o organograma da empresa, eu olho o organograma e a gente vai trabalhar as questões que a empresa quer desenvolver. Eu quero que as pessoas entreguem, por exemplo, sei lá, digamos que é uma empresa que trabalha muito com pesquisa. Eu preciso que eles entreguem os resultados de forma mais rápida, de forma mais clara, que eles criem soluções mais competitivas, enfim. Aí a gente trabalha dentro das competências que a empresa precisa que desenvolva aquele colaborador. Então, é claro que sempre vai passar um pouco por autoconhecimento, a pessoa vai ter que, de alguma maneira, também se perceber nisso, também se trabalhar algumas questões, mas o foco é desenvolver essas competências que a empresa quer para aumentar o resultado dela.
Mas, digamos assim, a Grazi, ela é diretora dentro de uma empresa e ela, por conta, resolveu se desenvolver, o que também não é incomum, muito pelo contrário, é o que eu mais atendo. O que acontece? Daí a gente pega e avalia, por exemplo, toda a questão dela, toda a trajetória dela, o que ela pretende, quais hoje são as dificuldades dela, e a gente trabalha dentro de desenvolver as competências pensando nas dificuldades que ela tem. Né? Então, o que ela traz? Porque, por exemplo, eu posso... eu estou trabalhando muito, não estou conseguindo delegar o que eu preciso, e, ao mesmo tempo, também a minha equipe não está performando no nível que ela deveria de performar. Né? Então, assim, como é que a gente vai fazer com que essa equipe performe e eu consiga delegar mais coisas para mim poder fazer mais o que é o meu trabalho? Né? Então, nesse sentido, a gente também pode fazer de forma individual. Mas, dentro de equipe, pode-se trabalhar de muitas formas, porque pode-se criar um projeto de trabalho, onde envolva dinâmicas, trabalho individual, alguns testes específicos, alguns testes para avaliar, inclusive, a interação do grupo. E aí tu atende tanto em company, quanto eles vão até o teu local de atendimento, né? Sim. Precisa ser presencial? Depende do que for. Porque, por exemplo, as evolutivas de testes e algumas formas de trabalho podem ser online. Até mesmo o individual, o atendimento individual pode ser online. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em algumas dinâmicas precisam ser presenciais. Não tem como a gente fazer elas online. Mas tem coisas que dá para fazer online e tem coisas que tem que ser presencial. E o nosso tempo acabando. Ai, podia falar mais horas. Mais 8 horas aqui. E isso do presencial me lembrou que tu fez recentemente um evento, né? Também para as meninas, né? Sim. E vai rolar mais esses encontrinhos? Vai, a ideia é justamente criar momentos para a gente trabalhar essas questões de estratégia, liderança e equilíbrio em eventos um pouco mais informais. Por quê? Porque eu percebo que as mulheres elas têm muitos pontos de pressão. E a gente tem muitos poucos lugares onde é que a gente pode aliviar as tensões, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhar a questão profissional, porque encontro de mães, isso existe muito. Mas um momento onde a mulher ela pode ser a mulher e trabalhar também assim um pouco essas questões profissionais é mais difícil. Geralmente, assim, são eventos mais voltados para as outras faces da mulher, mas não esta face. E, ao mesmo tempo, o que tem, muitas vezes, é muito num molde masculinizado. Então, ter esses momentos onde a mulher pode falar das questões da mulher e a gente lembrar de competências que nós, mulheres, temos muito mais assertivas do que os homens, por características biológicas, inclusive, sociais e de evolução, que a gente pode usar isso da nossa essência dentro da liderança, e que podem trazer muitos resultados, foi com essa intenção que eu trouxe esses eventos como o Vale Night da Líder, para que a gente pudesse trabalhar alguns assuntos de forma leve, descontraída, para se ter também um momento de troca, de networking, mas que a mulher também saísse com um conteúdo que se inspirasse em algo para depois colocar em prática nas suas questões profissionais também. Muito bem. Perfeito, Gabi. A gente poderia ficar muito tempo mais verdade. falando. A Gabi tem muito conteúdo também relacionado à gestão do tempo, por exemplo, que é algo que hoje a gente não vai conseguir falar, porque eu acho que a gente precisa gerir melhor nosso tempo, né? Mas com certeza podem visitar as redes sociais da Gabi, né? Tem que vão muito conseguir. conteúdo lá, gente, Tem por muito favor. conteúdo, é isso aí. verdade. Aproveitem. E no dia 11 de setembro a gente conta contigo também, então, trazendo mais conteúdo pra Mais gente, conteúdo lá, né, pode Gabi? deixar. Isso aí. Tenho que citar que a gente está na companhia, então, né, do sabor do Café Orfeu, que é o Café Orfeu, então, ele está na categoria de cafés especiais e é o café brasileiro mais premiado do mundo. Então, também nosso apoiador Delícia. aqui do podcast. E ficamos por aqui, né, Grazi? Isso aí. Muito Até o obrigada. próximo. Até mais.